Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de um pão de fermentação natural com uma combinação clássica de nozes com gorgonzola, que fica uma delícia. Esse pão é feito com levain, então não se esquece de deixar ele bem ativo para a receita. Vamos lá conferir! Esses são os ingredientes que vamos utilizar no nosso pão: 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de levain refrescado, 320 ml de água, 10 gramas de sal, 100 gramas de gorgonzola e 100 gramas de nozes. Em uma tigela colocamos o levain, a água filtrada e mexemos para dissolver bem. Eu gosto de diluir o levain na água porque me ajuda a incorporar melhor a farinha e a não criar grumos na massa. Acrescento a farinha de trigo e com a ajuda de uma colher misturo bem. Depois uso uma espátula meia-lua para incorporar bem a farinha, mas se não tiver pode fazer com as mãos mesmo. Nós não vamos sovar para desenvolver o glúten nesse momento, mas vamos misturar bem até não ter nenhuma farinha na tigela e a massa ficar com um aspecto meio grudenta, como você vai ver mais na frente. Isso é normal porque essa massa está com 67% de hidratação. Mas fica tranquilo que com os descansos ela vai absorver a água e desenvolver melhor o glúten. É importante dizer que estou usando uma farinha nacional com 12% de proteína. Como já utilizo essa farinha, eu sei que ela absorve essa quantidade de água. Se você tem dúvidas sobre a farinha que você vai usar, comece testando com menos água e depois vá aumentando. Eu vou deixar algumas dicas sobre hidratação na descrição do vídeo. Deixe descansar por 30 minutos. Após o descanso, vamos acrescentar o sal. Vá incorporando até sentir que ele foi distribuído por igual em toda a massa. Eu vou usando a própria tigela para me ajudar nisso. Vou rodando a massa e girando um pouco a tigela. Dessa forma, acho que a massa gruda menos nas mãos. Umedecer as mãos com um pouquinho de água também vai te ajudar nisso, mas não é para usar muita água, somente deixar levemente umedecida. Vamos começar a nossa sova, que é bem fácil, e você que é inscrito já conhece. Vamos puxar a lateral da massa e levar ao centro. Girar a tigela e fazer o mesmo movimento com outra parte da massa. Em cada sova, repita esse movimento de 8 a 10 vezes. Eu gosto muito dessa sova e a utilizo bastante porque acho o resultado dela muito bom. Esses intervalos de sovas ajudam na absorção da água e no desenvolvimento do glúten. E você nem precisa fazer força. E agora vamos deixar descansar por 20 minutos. Durante a segunda sova, vamos repetir o mesmo movimento e você vai notar que a massa está mais elástica e começa a oferecer resistência. Isso é sinal que o glúten está se desenvolvendo bem. No final da sova, forme uma bola e deixe descansar por 20 minutos. No fim da terceira sova, eu vi que a massa tinha desenvolvido o suficiente e encerrei por aqui.
Então foi só formar uma bola e deixei a massa descansar por 20 minutos para ela relaxar antes de continuar. Depois dos descansos, já é possível ver que a massa está com o glúten mais desenvolvido. Você consegue ver isso puxando uma porção da massa, como você está vendo no vídeo. Eu borrifo uma pequena quantidade de água na bancada, já que para incorporar as nozes na massa, eu vou utilizar uma técnica conhecida como laminação, onde vamos esticar bem a massa para distribuir o recheio de maneira mais uniforme. Vamos umedecer as mãos e começar a esticar a massa. Você não vai conseguir abrir de uma vez, então vai esticando aos poucos. Puxe a massa devagar e com cuidado para não rasgar. Com o auxílio dos dedos, vá puxando a massa por baixo para as laterais até estar nesse formato que você está vendo. Depois de distribuir as nozes, vamos dobrar a massa em 3 partes sobrepostas. E se você sentir que a massa está grudando nas mãos, umedeça novamente. Depois fazemos o mesmo movimento no sentido vertical. No final, coloque no recipiente com a emenda para baixo e deixe descansar por mais 20 minutos. E agora vamos para a nossa última dobra. Repare o lado que ficou com essa dobra das laterais. É por ele que nós vamos começar. É muito fácil, é só levantar esse lado da massa e enrolar para dentro. Depois girar a tigela e fazer a mesma coisa com a parte oposta. Gire a tigela mais uma vez e faça a mesma coisa com as outras partes da massa. Por causa das nozes, a massa pode rasgar, mas não tem problema. Deixe descansar por mais 20 minutos. Chegou a hora de fazer a nossa pré-modelagem. Vamos colocar um pouco de farinha na massa e sobre a bancada. Mas lembre de sempre colocar pouca quantidade, já que muita farinha pode atrapalhar na modelagem do pão. Achate um pouco e tente dividir em 4 pedaços iguais. Se tiver uma balança, você pode pesar certinho. Cada uma vai ter cerca de 250 gramas. Pré-modelar o pão é bem fácil. Basta achatar a massa e enrolar sempre apertando, tentando deixar ela tensionada, vedando sempre as bordas. Com a pré-modelagem, a massa vai se acostumando com o formato final do pão, fazendo com que ele não se espalhe durante a fermentação. Depois de pré-modelar, deixe a massa descansar por 15 minutos.
Vamos fazer a modelagem final, e é nessa hora que acrescentamos o queijo gorgonzola. Polvilhe pouca farinha, pegue uma porção da massa e a parte da emenda que estava para baixo agora vai ficar para cima. Vamos achatar a massa com a ajuda dos dedos e depois colocar o gorgonzola na parte central. Dobramos a massa por cima do queijo e usamos o dedo para apertar e fechar bem essa emenda. Depois faça a mesma coisa com a outra lateral da massa, sempre lembrando de vedar bem. Aí é só rolar a massa até ficar com cerca de 25 a 30 centímetros. No final, coloque em uma assadeira com papel dover e deixe o máximo de espaço entre os pães para eles assarem de maneira uniforme. Se for o caso, asse 2 pães de cada vez. Cubra e deixe crescer por 2 horas, ou até quase dobrar de tamanho. Antes de assar, faça um corte reto ao longo do pão. Eu estou usando o utensílio conhecido como risca-pão, mas você pode usar uma faca serrilhada ou uma faca bem afiada. Pré-aqueça o forno a 240 graus por pelo menos 30 minutos. E depois de colocar os pãezinhos, borrife água em cima deles e no forno. Isso vai gerar vapor durante o cozimento, proporcionando uma crosta mais crocante. Eles vão ser assados por 25 minutos ou até ficarem dourados. É normal durante o cozimento que o queijo gorgonzola comece a borbulhar, podendo transbordar pelo pão. Se isso acontecer, não tem problema, é assim mesmo.